Eu brinco sempre com os meus colegas aqui da Rural, que eu estava esperando que o meu instituto fosse de frente para a praia de Copacabana, eu podia ir andando, mas que não é. Então eu tinha concorrido para o Brasil, para a USP de São Carlos. Só que quando você preenche o papel, tem uma opção que eles perguntam: aceita estudar em outra universidade? Eu botei sim que aceitava estudar em outra universidade. Nisso eu vim parar aqui no Rio e aqui em Seropédica, que ninguém sabia onde era e eu também nunca tomei conhecimento, não sabia. Cara, a gente não tinha ninguém ali no aeroporto. Até que era eu, o Elvis, não sei se você já falou com o Elvis, o Edson, tem um cara chamado Zeca, o Jeremias, esses caras não estão mais aqui, mas eles estão olhando. Aí chegaram um grupo, nós era o grupo, tipo, entre aspas, mais humildes, entendeu? Todo mundo chegou ali, pegou um amigo ali, pegou outro amigo aqui, e nós. 22 de março de 2001, até lembra, né? Nós ficamos, aí, os próprios, sim, os taxistas lá, viram que a gente tá ali, né, andando pro lado pro outro, ninguém vai pegar a gente, ninguém tá levando a gente para lado nenhum. Aí eles começaram a fazer umas ligações ali, aí conseguiram um apartamento em Copacabana, ou seja, o que quer dizer para você que saí de São Vicente para Copacabana diretamente. Éramos 7, era um apartamento de um quarto, sala. Olha, no início foi o pânico. Eu cheguei numa cidade e eu só tinha a morada. Eu não sabia para onde é que eu ia, só tinha apenas a morada. E lembro-me de dizer a morada ao taxista e ele ficou um bocadinho assustado, porque afinal a morada era no Intendente, que é um sítio, não, na altura, agora acho que nem tanto, mas na altura era um sítio muito de prostituição e de tráfico de drogas e não sei o quê, e eu ia para lá com a minha mala gigante que eu andei tipo 3 meses a preparar. Enquanto eu esperava o visto, estava eu a ver as coisas que eu trazia e aquelas que ficavam. Aí chegamos aqui na rua do Flamengo, Marquês da Branche. Tinha um calor enorme, assim. Você, tipo, troca de ambiente, o ar fica pesado, a comida é diferente, a água. Eu falei, pô, cara, vou ter que adaptar, assim. Já tô aqui. Aí depois você começa, dorme um dia, sonha que tá em Cabo Verde, aí você acorda assustado, pô. Você anda na rua e vê pessoas assim parecidas com alguma pessoa que você conhece em Cabo Verde, você dá o tique de chamar, depois você lembra, tô aqui no Rio, mas pessoas parecidas, assim. A grande maioria, ou quase todos os cabo-verdianos, temos sempre alguém da nossa família a viver aqui em Portugal. Então já tinha primos aqui em Portugal, mas posso dizer que na altura, quando vim para Portugal, vim mesmo por conta própria e na altura eu lembro que a integração foi um bocado difícil para mim, porque eu tinha uma vida social bastante ativa em Cabo Verde, então acabei por chegar aqui a Portugal, onde praticamente não conhecia ninguém e estava num curso onde não tinha também mais cabo-verdianos. Então, na altura, o primeiro impacto de integração, de sair de um país, de uma cidade muito pequenina, onde toda a gente se conhecia, para uma cidade grande, como é o caso de Lisboa, quando comparado com a cidade da Praia. Lembro-me de ir à cantina para almoçar, estava sozinha e estava muito triste, e fui a almoçar. Fui com o tabuleiro, meu Deus, não acredito que vou almoçar sozinha. E de repente olho ao lado e tenho uma mesa com mais de 30 cabo-verdianos. E eu fiquei assim um bocadinho em pânico e como já tinha reparado nos meus primeiros dias cá em Portugal que não era normal tu dizeres olá, não era normal tu dizeres bom dia. Eu dizia bom dia e as pessoas ficavam a olhar para mim. E eu lembro de num dia eu sentava-me sempre na primeira fila, porque na altura não via muito bem, e estar assim, de repente olho para a janela e vejo um avião a passar, mesmo porque na nossa faculdade a janela ficava mesmo para o exterior, dava mesmo para o exterior da universidade, e vejo um avião a passar e as lágrimas começaram a cair.
E só a professora é que viu, porque eu era a única pessoa que estava na primeira fila. Lembro-me num dia que eu estava mesmo decidida que eu ia desistir, que eu ia voltar para a minha terra, que eu ia voltar para Cabo Verde. Telefonei a essa prima minha a chorar, desesperadamente mesmo, a dizer que queria voltar, que não aguentava mais. Porque posso dizer que os primeiros 5 anos não conseguia adaptar-me. Eu ia à faculdade, sentava-me num anfiteatro grande, com imensos alunos. Sentia-me só, depois a meio da aula, às vezes saía para casa e só chorava. Às vezes é um bocadinho duro estar fora, mas depois, quando tens um objetivo e estás mentalizado em concluir determinados, atingir determinados alvos, digamos, tu, pronto, tens de mentalizar que tens de fazer, e não é para ficar agora chorando, ou, eu respeito, eu sei que há estudantes que sofrem muito por estar longe, todos nós podemos chorar uma vez ou outra, mas eu não fazia isso sempre. Às vezes bate aquela saudade, mas nós temos que estar concentrados naquilo que queremos fazer, e sabendo que um dia possivelmente vamos regressar, não é? Será? Essa é a pergunta, não é? Quando eu cheguei aqui em Portugal, tinha alguma dificuldade em lidar com os meus colegas portugueses, dado a esse, se calhar o preconceito que nós trazemos, a pensar que os portugueses não gostam dos africanos, o que é tudo. Se calhar em grande parte isso não é bem assim, e ainda bem que mais tarde cheguei à conclusão que eu é que estava errado neste sentido, e ainda bem que eu descobri, e hoje sinto-me super bem aqui em Lisboa. Mas depois comecei a ver que funciona um pouco diferente como eu estava habituada. Em Cabo Verde, na escola, havia mais, éramos mais abertos, mais sinceros. Depois comecei a perceber que aqui era diferente, tipo, num dia elas podiam disponibilizar, arranjar a matéria, e no outro dia podia chegar ao pé delas e elas olhavam para mim dos pés à cabeça como se não me conheciam de lado nenhum. Quando os estudantes estão fora, somos pai, mãe, irmão, amigo, somos tudo, somos companheiros. E eu acho que aqui se constrói relações profundas de amizade, fora de Cabo Verde. Eu lembro quando cheguei, as pessoas diziam: os cabo-verdianos são mais unidos fora de Cabo Verde do que em Cabo Verde. Se calhar mais pelo foco, que é a nossa identificação já não é só com a nossa ilha, mas com o nosso todo, o nosso país. Né? Quando as pessoas estão lá, tem aquela coisa, né, de identificar-se mais com a sua ilha, a sua região, a sua localidade. Né? Não podemos falar só de uma ilha, podemos falar também de localidades dentro de uma ilha. É uma coisa que eu falo para eles, temos que ter diálogo, assim, tá faltando alguma coisa aqui, o dinheiro atrasou, o pai manda sempre tarde, a mãe tá passando dificuldade, dificuldade existe, entendeu? E eu tô aqui, se eu tiver, eu vou ter que ajudar você, porque se eu ajudar você, você vai ficar com mais moral, vai ter mais moral, não vai ficar deprimido, não vai passar fome, porque a gente aqui às vezes passa fome. Mas é bom, assim a gente aprende o que é ser um estudante mesmo, passar dificuldade e pensar que mais tarde você vai dar homem, vai ser um cara que vai dar conselho para alguém. Já passei por isso, sei como é que é, mas fica tranquilo. Rio de Janeiro, onde o céu e o inferno ficam próximos. Então, às vezes você passa uma situação desagradável, mas você tem como. E tem lugares que você se sente assim, cara, maravilha, obrigado, Deus. Por essa visão, pessoas também simpáticas. É parecido com o meu povo da minha cidade, assim, pessoa alegre, pessoa que vive perto da praia, assim, são pessoas mais abertas, assim. Gostam do mar, do sol, de uma boa farra, assim, sair, curtir, tomar uma cerveja,
viajar, acampar. Aqui você encontra tudo. A minha família inteira não queriam que eu fosse para Portugal, principalmente meu pai, mas eu fui taxativa, falei que queria porque queria estudar aqui no Brasil. E na época, quando eu me candidatei para o Brasil, para ter mais firmeza, eu pesquisei sobre o meu curso aqui no Brasil, pesquisei os profissionais que estudaram aqui e tinham voltado, principalmente da minha área, falei com alguns profissionais da minha área e me falaram que o curso aqui era diferente de Portugal, que tinha algumas vantagens, que era bastante prático. E já me sentia realizado só assistindo aquelas aulas. E eu não faltava aula, durante os meus anos eu não faltava aula. Chegava a horas, não faltava uma aula, e porque eu estudava, e a antropologia foi a minha melhor escolha, porque não só porque eu queria fazer, mas eu tinha muito prazer, sabe? Prazer em estar nas aulas e aprender aquelas coisas todas. Foi sim. Os meus anos de Coimbra foram marcantes. Eu já passo muito por brasileira, pela minha cor e porque eu peguei sotaque daqui rápido. Mas os meus amigos de outros países, eles sentem muito mais a discriminação do que eu. Eles, dentro do metrô, as pessoas se afastam deles. Meu amigo sempre conta várias cenas. Ele na vitrine de uma loja, vendo alguma coisa na vitrine, a mulher ajeita a carteira, esconde a carteira, tipo, achando que ele vai assaltar. Quando entra, se eles estiverem em grupo, então, e serem muito mais escuros, as pessoas se afastam. E no país deles e no meu, a gente não está acostumado com isso. Eu via, mesmo quando fazíamos trabalho de grupo, as minhas opiniões, elas nunca aproveitavam, discordavam sempre, olhavam para mim de uma maneira muito estranha, como se estivessem a olhar para, sei lá, para um extraterrestre, ou olhavam para mim de uma maneira muito estranha. Por isso eu acho que tem a ver com o preconceito, se calhar para elas eu era uma pessoa diferente, não? Mesmo as perguntas que me faziam em relação à minha terra, eu notava que havia uma certa ignorância também. Podiam saber, porque Cabo Verde, deviam saber, acho que deviam saber, porque pelo menos nós em Cabo Verde, nós estudamos a história de Portugal, nós sabemos um bocadinho da história daqui, mas notei mesmo nas perguntas que me faziam sobre lá que havia muita falta de conhecimento em relação à nossa cultura. Lembro-me um dia que fui cortar o cabelo, e entrei e disse para o senhor assim, olha, eu gostaria de cortar cabelo e tal. Ele virou-se para mim e disse-me, eu não corto os vossos cabelos. Eu fiquei num estado de choque tal que só disse, ok, eu sei. E quando fui apanhar o metro, sendo as escadas, eu disse, o que é que ele disse? Que não corta os nossos cabelos. Quer dizer, eu fiquei chocado, né? Fiquei bloqueado durante alguns minutos. Eu disse, mas que experiência desagradável, mas para que... E aí, não é, as pessoas começámos a pensar, mas isso vai nos levar aonde? E essa mentalidade e que tem tudo a ver com o nosso percurso, não é, de vida, e faz-nos refletir sobre o que é isso de ter o nosso cabelo carapinha, de sermos negros, de sermos africanos, de sermos cabo-verdianos em Portugal. São essas experiências. Eu fui presenciando experiências e presenciando outras em primeira pessoa, mas essa foi muito profunda. Esse do cabelo foi muito profundo. Você sempre tem heranças e resquícios do colonialismo, ressentimentos. Então, o que acontece? Cabo Verde é um caso particular, porque diferente dos outros países da África, porque a gente não tinha população nativa, a gente um povo original mestiço, né, que é junção de dois povos,
E o que aconteceu? Na colonização de Cabo Verde, os cabo-verdianos, eu lembro que eles tentavam convencer os cabo-verdianos que eles não eram cabo-verdianos, que eram portugueses. Tanto que eu lembro que falei com uma imigrante aqui no estado do Rio, que ela falou, quando eu saí de Cabo Verde há 50 anos atrás, eu saí como portuguesa e não como cabo-verdiana. Então, você já tem essa questão, que o processo de aculturação no meu país foi muito forte. Então, tem sempre essa tendência de elitizar ou valorizar tudo que a gente tem de herança dos portugueses ou dos brancos europeus. Mas para falar que a gente descobriu a africanidade aqui por causa de capoeira na Bahia, não tem como. Que a gente fala, a gente tem o nosso dialeto. Tem o português que é obrigado na escola e tal, aqui no trabalho, mas a gente fala o nosso dialeto e automaticamente falando esse tipo de dialeto, você é africano. Participei em N fóruns de igualdade de género, de direitos humanos, aqui em Portugal, organizado por portugueses. E foi sempre bom saber que eu era representante da parte africana da coisa. Sentia-me bem em estar num público português e saber que, se eu não estivesse presente, provavelmente não teria representação africana. E senti que cresci imenso nos fóruns que eu ia, nos projetos que eu sempre fiz parte, mas debatia sempre questões europeias, questões mais amplas. E no ciclo de tertúlias eu debato Cabo Verde, eu debato o meu país, eu debato a minha realidade. É o que me faz sentir ao mesmo tempo lisboeta, porque debato por um lado as questões de Lisboa, as questões europeias, mas por outro lado no ciclo de tertúlias eu estou a preencher o outro lado, que é o meu lado, é o meu sangue. Se nós seremos os futuros quadros de Cabo Verde, é importante que, mesmo não estando em Cabo Verde, que comecemos a debater entre nós a nossa própria realidade. As cabo-verdianas dizem que só namoram cabo-verdianos, que elas não se misturam muito. E é raro você ver uma cabo-verdiana com brasileiros e nem com outros descendentes de outros países da África. Mas eles falam, sim, que a gente não se mistura muito. Eu vejo isso, mas eu não sei explicar muito bem por que acontece isso. Aqui na minha universidade é diferente, porque somos poucos. Então, a gente tem mais essa coisa de abraçar todo mundo, de juntar, e a gente fez um grupo africano. Lá no Rio, não. Lá no Rio, é muito mais de todos os países, os grupos são maiores, são organizados. Tem essa diferença, tem as rixas, tem como eles taxam um grupo, esse grupo é mais metido que o outro, esse grupo é mais reservado. Mas tem essas diferenças, você vê nas festas. Eu não sou não namorava com um branco. Há pessoas que dizem claramente, cabo-verdiano, não sou capaz de namorar com um branco, fazem-lhes confusão, não sei. Mas eu acho que não teria problema, porque eu acho que quando se gosta de alguém, pelo menos eu não vejo a cor da pele, nem... Não, acho que não tinha nada, simplesmente nunca calhou. Hoje vivo com a minha namorada, curiosamente uma portuguesa. É sinal que a integração correu bem. Não foi muito difícil nos encontrar, porque fizemos a mesma licenciatura e o mesmo mestrado, então conhecemos, não é? No segundo ano da licenciatura, e aí fazíamos sempre muitos trabalhos juntos. Eu lembro porque eu sou de um curso onde se faz muitos trabalhos laboratoriais, então temos que fazer muitos trabalhos em grupo. Então começamos assim a fazer muitos trabalhos, a ter
e a ser bons amigos. Acima de tudo, assim, começamos a ser bons amigos e uma boa amizade acabou por se transformar em algo que hoje já é o que é. Se uma cabo-verdiana está a namorar com um português, é muito fácil ela começar a receber críticas, recebe críticas dos próprios rapazes que dizem que ela não se interessou por eles, mas foi se interessar por um outro, de uma outra cultura, porque tem manias, porque quer ser portuguesa ou não sei o quê. É muito comum ouvir isso, quando na verdade a paixão é uma coisa do coração. Se as pessoas apaixonam-se, por que não? Mas o oposto também acontece. As pessoas podem não saber, mas, por exemplo, namorei um namoro estranho com um francês e no grupo eu era a única black e eu não era muito bem vista pelo grupo dele por eu ser a única black. Eu sei o que eu sou e o que eu conseguia perceber era que não era discriminação, não era racismo, mas havia aquela coisa de porquê ela e não nós? É bom que você chegue num país e quanto antes você se relacionar com as pessoas daquele país é melhor para você. Porque você fica com um pensamento lá no seu país e todas as suas decisões, tudo que você faz vai ser influenciado pela sua cultura que você está aí. E você não está no seu espaço, está no espaço, né, de uma outra cultura que você está vivendo. Então, isso pode te prejudicar. Porque isso pode levar você a tomar atitudes, por exemplo, com um brasileiro, por exemplo, que esse brasileiro vai achar um absurdo. Ou uma atitude, por exemplo, que você pode achar, que ele vai achar uma graça total. Que é isso, entendeu? Então, é bom você chegar e sobressair, entendeu? E se libertar da sua cultura um pouco, não esquecer, entre aspas, a sua cultura, mas é bom se deixar se levar por aí talvez que, como eu falei para você, quando eu saí de lá, que eu comecei a ver a minha cultura de longe. Então, conta-me lá, o que é que conheces de Lisboa, o que é que conheceste, onde é que tu estiveste, o que é que fizeste, que museus é que tu conheces, já porque há imensos museus em Lisboa. E eu assim a questionar, pois é, eu nunca entrei num museu em Lisboa, é estranho, ou tinha entrado, mas ou tinha estado cá na Gulbenkian, ou sítios assim mais próximos da faculdade. Eu percebi-me que naqueles 2 anos praticamente não conhecia quase nada do que era Lisboa, não conhecia Lisboa enquanto património, museus, tudo o que eu conheço hoje na altura não fazia sentido nenhum porque acho que estava fechada num pequeno Cabo Verde cá em Portugal. Se eu estou numa sociedade, eu quero ser integrado, eu tenho que partilhar, eu tenho que dar algo e receber algo. Eu não sei se convivendo apenas com estudantes cabo-verdianos eu vou estar a partilhar. A mim parece-me que não. Não é que eu esteja a dizer que eu acho que os estudantes cabo-verdianos quando chegam cá não devem se relacionar com cabo-verdianos. Não, não é isso. Mas eu acho que devem se relacionar com cabo-verdianos, mas acima de tudo devem se relacionar com os seus colegas de curso. Pelo menos lá eu acho que tenho mais chances, mais possibilidades, porque lá eu sei que não vai ser fácil do tipo chegar e encontrar o trabalho, mas mais cedo ou mais tarde ia aparecer, de certeza, mesmo que não fosse bem na minha área, mas ia aparecer, porque pelo menos eu não conheço nenhum estudante que fez aqui o curso, que regressou, que ficou eternamente sem trabalhar. Como mercado, eu acho o mercado de Cabo Verde bem melhor para você, como um profissional bem formado, bem capacitado, você se destacar no mercado e conseguir galgar as oportunidades, que agora tem muitas oportunidades, pelo menos na minha área. Se eu sair desse país, é um país que eu sempre vai ser minha referência e eu vou voltar mais como turista. Como turista para aproveitar os lugares, conhecer e usufruir. Mas para morar mesmo, trabalhar e morar,
eu não vejo essa realidade um pouco para mim. Em 2010, quando fui, fiquei um tempo em Cabo Verde, comecei a sentir muitas saudades mesmo, porque como foram muitos anos aqui em Portugal, a pessoa pensando que não, quando vai, depois vai sentir muitas saudades. O que fez mais falta foram as minhas amigas. Foram as minhas amigas, sobretudo as minhas amigas portuguesas que ficaram cá. Senti muita falta delas, porque essas amigas quando fiz o meu estágio académico, elas trabalhavam lá nessa instituição e éramos muito chegadas, fazíamos alguns convívios e quando fui para lá senti muita falta delas. Eu sinto-me completamente lisboeta. Quando me perguntam, às vezes dizem, mas tu, isto mais no seio de amigos portugueses, mas tu és portuguesa, qualquer pessoa que olha para ti diz que tu és portuguesa, tu estás completamente integrada, não sei porque é que queres voltar. Mas desde que quando eu vim à faculdade, sempre achei que enquanto pessoa, enquanto cidadã, que tenho um contributo a dar ao meu país. Ainda por cima na minha área. Acho que se eu fosse de uma engenharia, se eu fosse de das áreas onde em Cabo Verde já está completamente lotado, não me importava de ficar em Portugal. Mas acho que a minha área é uma área que precisam mesmo de quadros em Cabo Verde e acho que, apesar de gostar muito de Lisboa, é uma cidade muito estressante. Aquela vertente calminha que tu consegues, a parte mais cultural. Senhores passageiros, o comboio suburbano CP Lisboa, procedente de Mirasinha, Melessas e com destino a Lisboa, Oriente, vai dar entrada na linha número 1. Efetua paragens em Intercâmbio, Roma, e Brasil. Por exemplo, quando eu estou em Cabo Verde, aquilo é tão zen, principalmente na minha ilha, Santo Antão, que eu começo a sentir a saudade do barulho do metro, do barulho do comboio, do atenção, senhores passageiros. O primeiro impacto da integração foi um bocado difícil, mas passada esta primeira fase da integração, hoje quando eu estou quando eu estou de férias ou vou a viagens para investigação, o curioso é que eu não penso em Cabo Verde, penso mesmo em Lisboa. Parece que Lisboa já é mais do que a minha segunda casa. O que eu tinha para fazer aqui eu já fiz. Agora é o outro lado, entendeu? Agora o processo é inverso. Vou deixar... Você deixa muitos amigos, muitas coisas você fazer aqui, né? E muitas coisas acontecem, ou seja, você fica, seu coração fica totalmente dividido. Não é porque você gosta mais de Cabo Verde, desculpa, não é que você gosta mais do Rio de Janeiro. Claro que você vai gostar sempre mais do seu país, porque sua família está ali, a sua vida foi ali, e o seu país é sempre que você vai defender, sempre você vai estar do lado. Só que as culturas são umas coisas que você acaba adquirindo ao longo dos anos, que é que eu simplesmente posso deixar o Rio de Janeiro e ir embora. Não é possível, porque é bem mais complicado do que a gente imagina, né? É como um relacionamento, é difícil separar. O relacionamento que você tem com uma pessoa, você tem com uma cidade, você tem com qualquer outra coisa. Então, tudo que é relacionamento, que as pessoas falam, né? Essa brincadeira. Começar a namorar é fácil. Casar é fácil. O difícil é separar. É isso mesmo. Mas o que eu sinto saudade mesmo é da praia. Praia de mar mesmo. Quebra-canela, muito boa. Eu adoro. Os amigos também. De tudo mesmo. Saudade de Morabeza mesmo, daquela ilha. Daquele cheiro, daquela confusão, daquele pessoal maluco, daquelas festas, familiares, de tudo. De tudo.